Capítulo 11. A luz da lanterna refletia as milhares de facetas dos cristais que projetavam-se nas paredes da caverna em formatos diversos, maravilhosos. Parecia um local encantado, trazendo o mistério ancestral de suas origens e promessas de riquezas infindas. O local era convidativo, sedutor, com seu teto em forma de arco, adornado por pedras brilhantes que formavam uma infinidade de arco-íris. Exatamente como Patrick Buchanan descrevera, ou ainda mais bonita. A lembrança provavelmente o corroera por dentro. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas. Ele tivera a enormidade daquela descoberta desacreditada e ignorada quando sabia da magnificência de tudo que ela agora também vislumbrava. Era verdade, murmurou em agonia, como que pedindo perdão ao pai por ter em algum momento duvidado das suas palavras. Tudo verdade. Virou-se para o homem que a trouxera ali, procurando-lhe as mãos por entre a escuridão. Não consigo explicar o que isso significa para mim. Estava tão emocionada que não conseguia encontrar palavras para expressar o que sentia. Aproximou-se dele, que enlaçou-lhe o pescoço, puxando-o para junto de si. Não mais conseguiu conter as lágrimas e chorou como há anos não se permitia fazer. Lembrava-se de quando tentara consolar o pai, de como abraçara-lhe a causa para descobrir a verdade. Obrigada, muito obrigada por fazer isso por mim. Nenhum pai poderia ter pedido mais a uma filha. O seu teria muito orgulho de você. Eu nunca poderia ter descoberto essa caverna sem a sua ajuda. Você tem uma vontade férrea, e a fé move montanhas. Você passaria a vida tentando encontrá-la se necessário. Já esteve aqui antes, né? Uma vez. Antes de a entrada ser bloqueada pela pedra? Sim. Por que decidiu me trazer? A mão que estava em seus cabelos se moveu e gentilmente tocou-lhe o queixo. Acha que eu seria um companheiro de verdade se a deixasse sentir a dor de nunca ver o que queria e precisava conhecer? Levantou-lhe a franja e a beijou na testa. Eu quero a sua mente, lembre-se. Dizendo isso, deslizou as mãos em direção aos seios macios. Eu quero que seu coração esteja feliz. Aproximou mais o corpo. Eu quero que esteja em paz consigo mesma e comigo. Amanda ficou extasiada pela simplicidade e pela beleza daquelas palavras. A ternura revigorou seu corpo, que já não sentia fadiga, e sim desejo. Percebeu que era correspondida. Seu corpo e a sua alma imploravam-lhe que a aceitasse. Ele afastou-se um pouco e respirou profundamente, mas manteve os braços ao redor da cintura delicada. Venha, eu vou lhe mostrar o resto da caverna. Sua voz traía o imenso esforço feito para manter o controle. Ele está certo, Amanda pensou com gratidão. Esse lugar pertence a meu pai. Seus pés pisaram em pedaços de cristal quebrados ao cair ao chão de pedra. Tratava-se muito provavelmente de um dos maiores depósitos naturais desse material em todo o mundo. É tão mágico, ela murmurou, vendo a dança de luzes projetar estranhas formas nas paredes. A caverna é muito funda? Há muitas cavernas. Iguais a essa? Algumas maiores, outras menores. Amanda achou esquisito não sentir cheiro de mofo. Talvez estivesse inebriada pelo esplendoroso brilho das pedras, ou quem sabe os cristais purificassem o ar. O mais provável, contudo, era que a emoção da descoberta e seu companheiro sedutor lhe alterassem os seus sentidos. Cada vez que seus corpos se tocavam, sentia-se feliz e protegida. Ele a mantinha cada vez mais próxima, não importava a velocidade em que andasse. As cavernas se interligavam, tomando uma parte considerável do pico. Amanda sabia que estava contemplando uma das maiores riquezas do planeta e quase sentia a emoção do pai ao descobri-las. Como geólogo, ele não poderia ter obtido maior glória, mas acabou por terminar seus dias em um inferno. Amanda parou e virou-se para ele. Eu acho que eu já vi o suficiente por hoje. Você é quem sabe, sempre há o amanhã. Ela se sentia bastante abalada. Tudo aquilo dera ao pai uma vida de miséria. Seu senso de justiça não se conformava com o sofrimento paterno. Era nisso que pensava enquanto voltavam. Por que não acreditaram na descoberta do meu pai? Era um lamento e um protesto. Por que a existência dos cristais não foi revelada? Os cristais são usados como catalisadores na obtenção de combustível para foguetes e também participam de outros processos químicos. Infelizmente, seu pai se recusou a compreender as prováveis consequências dessa descoberta. Eu não entendo, Amanda comentou. Esse lugar concentra uma riqueza imensa para o seu país. Eu só vejo morte e destruição.
Poderia ser usado para o bem. Não seja ingênua. Quem controla as reservas de cristais controlará o mundo, ela arriscou dizer. Acha que as grandes potências mundiais se importariam com Shábia e seu povo? Brigariam ferranhamente por parte das reservas. Talvez os cristais pudessem servir para beneficiar o povo de Shábia. Amanda recusava-se a aceitar perspectivas nebulosas. Shábia não se tornará um novo Quiet, falou ele decidido. Os cristais são mais valiosos do que o petróleo que tem motivado tantas guerras. Seria o preço da corrupção. A certeza com que ele falava enfraquecia a argumentação de Amanda. Mas o segredo não permanecerá para sempre. Nenhum geólogo terá permissão para visitar essa área novamente. Todas as pistas da descoberta serão apagadas. Ela o fitou séria. Não faz ideia do que meu pai sofreu. Ele estava obcecado, não via o perigo desse achado. Ele era órfão, não tinha casa, era irlandês. Você não sabe como é sentir-se rebaixado, disse ela, lembrando-se das recentes humilhações que Charles Arnold lhe impusera. Problemas e traumas devem ser enfrentados e superados. Meu pai queria ser reconhecido, nada mais. Sentir-se orgulhoso de si mesmo. Shah Shirak matou toda a esperança em seu coração. Shah Shirak estava certo. Ele afirmou sem hesitar. Seu pai, errado. Eu penso diferente. Shah Shirak não estava preparado para alcançar as estrelas. Ela caminhava à frente enquanto falava. O estranho parou e a segurou pelos ombros. Parecia extremamente irritado e a atmosfera da caverna tornou-se subitamente abafada e ameaçadora. Antes que Amanda pudesse dizer algo, ele passou à frente e iluminou a caverna com a lanterna. O que vê? Perguntou. Fama, fortuna? É isso que procura? Não! Ela quase gritou em resposta. A ambição de seu pai corre em suas veias também? Não era ambição. O poder é muito sedutor. Nem tanto. Ela protestou, cansada do jogo. Olhe para isso. Milhões em cristais, belos e mortais. Durante milhares de anos brilharam escondidos, aguardando o dia em que seriam mostrados ao mundo. Acha que esperam que você faça isso? Ela se sentia estranha. O que vira como um conto de fadas agora parecia frio e sem vida. Ele a puxou para si. O queixo másculo tocava-lhe os ombros em uma suave carícia. Amanda podia sentir cada fibra do corpo apreciando o contato. Shábia é próspera. Ele falou com segurança. Não há um só mendigo nas ruas de Alcababe. Temos boas escolas e excelentes hospitais. As pessoas não passam necessidade. Por que mais riqueza? Ela não conhecia os fatos o suficiente para contra-argumentar. Sabia apenas ser verdadeiro o que ele dissera sobre a capital. Era surpreendentemente limpa e organizada. Mesmo o Moca e a sua imensa família pareciam viver em boas condições. E quanto às estrelas, será que o espaço até elas não estaria repleto de fragmentos de nossas espaçonaves? Por que a humanidade deve interferir nas estrelas? Elas têm sido minha companhia mais constante. Deixa-as como estão. É o meu maior desejo. Amanda sentiu-se derrotada. Ele conseguira fazê-la ver a questão a partir de outra perspectiva, para que desistisse dos objetivos a que se propusera alcançar. Desabafara com ela, partilhara sua visão de mundo e lhe mostrara quanto tinha se apegado à causa paterna. Ela fechou os olhos, a riqueza que o pai deixara de possuir, e procurou sentir as batidas no coração masculino. Eu sinto muito, sussurrou. Eu vivo com esse segredo há tanto tempo. A decisão é sua. Eu dou-lhe a chance de revelar ao mundo a existência das cavernas de cristal. Patrick Buchanan estava morto. Não mais podia ser magoado. Era tão difícil aceitar seu erro em tentar possuir o que lhe fora proibido. Sucesso e fracasso, ela murmurou, ambos ao mesmo tempo. Acontece muitas vezes. As cavernas pertenciam ao povo de Shábia, mesmo que não se pudesse explorá-las. Era o paradoxo da vida. Não seria ela a mudar o curso dos acontecimentos. Não poderia fazer justiça ao pai através do prejuízo de tantos, mas também não podia deixar a justiça ser feita pelos seus. Amanda, era uma súplica. Ele a pegou nos braços e segurou-lhe o queixo, obrigando-a a encará-lo. Beijou-a com avidez antes que ela pudesse dizer uma única palavra. A intensidade da paixão tirou-lhe as defesas, diluiu a tristeza por ter feito uma promessa que não poderia ser cumprida, e apresentou-lhe novas promessas, sedutoras e carinhosas de amor e companheirismo. Fique comigo, o beijo pedia. Não há fama, fortuna ou poder no mundo que valha um sentimento que nos une. A paixão foi dominando cada centímetro do seu corpo.
tomando-lhes a razão, levando-os ao delírio. Amanda sentia-se arder e tinha plena consciência de quanto era desejada. Mãos ávidas percorriam-lhe as curvas suaves, deixando um rastro de fogo por onde passavam. Ela sentia a força dos músculos bem talhados e as emoções que invadiam o belo corpo que enlaçava, com sede e urgência. Ele esperara, controlara-se até onde pudera aguentar, mas agora a sua paixão ia além da mais tênue racionalidade. Será que isso clareia seus pensamentos? Ele falou ofegante. Diga que sim, seja minha, por favor. Aqui não. Ela implorou, consciente de quanto estava dominada pelo amor. Precisava dele, desejava-o mais do que tudo na vida, mas essas sensações se misturavam ao brilho dos cristais do seu amado pai. Esse não é o nosso lugar. Ele concordou e a pegou nos braços, carregando-a pelas cavernas, o mundo calendoscópio de imagens e sensações. Amanda sabia estar deixando para trás os sonhos de pai, mas assim tinha de ser. Precisava viver a própria vida. Sim, já fizera sua escolha. Havia motivos reais para manter as cavernas longe dos olhos do mundo. Patrick Buchanan invadira a harmonia daquela maravilha da natureza. Esperava que ele a compreendesse, onde quer que estivesse. Chegaram ao túnel que conduzia ao ar puro da montanha e lhes permitia vislumbrar um pouquinho do país tão amado pelo homem que a trazia nos braços. Era o caminho para um futuro que não podia prever, mas que os aguardava cheio de surpresas. Vá na frente. Ele pediu, enquanto havia mergulhar na escuridão sobre a imensa rocha, sustentada pelos macacos hidráulicos. Eu assegurei em 1 minuto. Há algo que eu preciso fazer antes. Ela não podia imaginar o que seria, mas não protestou e nem hesitou. Achava desagradável a sensação claustrofóbica da passagem sobre a pedra e procurava fazer o caminho com agilidade. Saiu do outro lado com imenso alívio. Naquele momento, o aparato cedeu. O peso descomunal da pedra devia ter causado algum problema em seu mecanismo. Houve um barulho ensurdecedor enquanto a rocha gigantesca caía ruidosamente. Choque e pânico dominaram-lhe os sentidos, mas o instinto de sobrevivência a fez pular para um local seguro no momento em que a pedra retornava à posição que ocupava antes de ser suspensa. A entrada para a caverna de cristais estava novamente obstruída, para desespero de Amanda. Se seu amor não tivesse sido esmagado pela pedra, estaria preso nas cavernas. Incapaz de pensar, ela tentava empurrar a rocha para livrar o macaco hidráulico e não parava de gritar na esperança de ao menos se certificar de que ele estava vivo. Mas não houve resposta. Chorando, Amanda começou a rezar baixinho. Após alguns momentos de intenso desespero, deu-se conta de que precisava buscar ajuda. Tinha de deixá-lo para achar quem pudesse vir socorrê-lo. Se é que ainda estava vivo, precisava agir antes que fosse tarde demais. O segredo das cavernas de cristal acabaria, mas Amanda não podia deixá-lo morrer ali. Não permitiria isso. Haveria de libertá-lo, a qualquer preço. Capítulo 12. Amanda corria, escorregava e caía no desespero de alcançar com rapidez o local onde haviam deixado os cavalos. Não se incomodava com a dor dos ferimentos, com as inúmeras quedas, as rochas pontiagudas, os espinhos, os buracos. Somente apenas registrava o objetivo a ser alcançado com urgência. Era isso que a conduzia cada vez mais depressa. Chegou junto aos animais antes de o sol se pôr. Não podia dar-se o luxo de dormir. Só haveria uma forma de agir: ir em frente. Tentou montar o garanhão branco, mas ele não permitiu nenhuma aproximação. Decidiu não perder tempo e montou a égua preta, que apenas andava em círculos, recusando-se a partir. Finalmente, o cavalo branco andou, retornando pela trilha rumo à cidade. A égua o seguiu. Amanda sabia não ter controle sobre a direção que tomavam, apenas rezava para que o garanhão a conduzisse ao vilarejo mais próximo, onde conseguiria ajuda. E isso, claro, se conseguisse se comunicar a contento. Evitava pensar em como devia ser agoniante estar preso nas cavernas. Haveria uma boa fresta que permitisse a entrada de ar? Haveria oxigênio suficiente para mantê-lo vivo? Por quanto tempo? Se as baterias da lanterna se acabassem, ele ficaria entregue à escuridão. Aguente firme, por favor, murmurava. Eu voltarei para você e dessa vez para sempre. A ideia de nunca mais se separar do homem que amava a encheu de energia. A claridade diminuía rapidamente e Amanda não sabia o que faria quando a noite chegasse. Os cavalos continuariam a caminhar? Seria arriscado, mas tinha de ir. Estava com os sentidos adormecidos quando ouviu um helicóptero se aproximando. Passou a procurá-lo no céu, cheia de esperança, mas sabia que nenhum tripulante seria capaz de vê-la.
Duvidava ter energia para levantar os braços e acenar, mas o fez. Em vão, o helicóptero continuou seu curso. Desesperada, ela tentou encontrar os pontos de referência observados na ida. Escurecia depressa. Não tinha escolha a não ser torcer para que os cavalos a levassem para onde precisava ir. Lembrou-se de ter lido em algum lugar que mensageiros eram amarrados às celas. Deveria ter feito o mesmo para não cair de cansaço. Se parasse e desmontasse, porém, correria o risco de ver os cavalos se recusar a seguir viagem. Forçou-se a endireitar as costas e permanecer atenta. A escuridão já não lhe permitia enxergar quase nada, mas ficaria acordada. Apertou as rédeas com medo de cair. Foi quando ouviu o som do helicóptero novamente. Não se preocupou em acenar dessa vez. Já não tinha forças. Além disso, não havia local para pouso. Ao menos tinha as estrelas como companhia. Precisava garantir que seu amor as visse novamente. O vínculo não poderia ser rompido, porque estava escrito nas estrelas. Ele o dissera, e Amanda acreditava em suas palavras. O corpo dormente escorregava sobre a cela. Se pudesse descansar um pouco, fechar os olhos, estava tão difícil mantê-los abertos. Um grito a fez acordar. Endireitou-se na cela, mais atenta do que nunca. A égua, porém, caminhava com lentidão, sonolenta. Amanda não podia enxergar o garanhão branco. Ouviu o ruído de cascos. Vozes, pessoas se aproximavam. Encontrar ajuda, finalmente! Esse pensamento foi suficiente para mantê-la firme sobre a cela, apesar do corpo dolorido. Nada importava, a não ser sua intenção de conseguir se comunicar com eles. Cavalos se aproximaram. Berberes conversavam em árabe e pegaram as rédeas da sua mão. Ela não tinha como resistir. Segurou-se na cela para não cair de cansaço. Parem! Escutem! Algum de vocês fala inglês? Você virá conosco. Um deles respondeu. Não! Amanda fez um gesto negativo com a cabeça. Eu preciso de ajuda. Temos que voltar para os picos de Eminai. Há um homem preso em uma caverna. Obedecemos às ordens de Shah Shirak. Você virá conosco. Mas o homem morrerá? Sem dúvida. Enquanto isso, você virá conosco. Não, eu não irei. Seu grito foi ignorado. Não se trata de um convite. Ouvi um deles dizer. Irá para o helicóptero. Mesmo atordoada pela tensão e pelo cansaço, pôde deduzir que, se ia ser transportada pela aeronave, os homens deviam obedecer a alguém muito poderoso. Estão sob as ordens de quem? Jebel Rafa, que segue a vontade de Shashirak. São exatamente esses os homens que eu precisava encontrar, ela disse, tentando demonstrar convicção. Eu usarei a força deles para conseguir o que preciso. Leve-me ao helicóptero. A égua estava cercada pelos berberes, e um deles mantinha as rédeas nas mãos. Não havia espaço sequer para desmontar, mesmo que encontrasse forças para isso. Quanto tempo vai demorar? Indagou. Temos ordens para não nos deixar influenciar por nada que disser. Não devemos dar atenção às suas palavras. Ah, mas isso é maravilhoso! Ironizou Amanda frustrada. Fechou os olhos e silenciosamente odiou Shashirak. O sheik, na certa, soubera que ela se encontrara com Mock e seu comboio. Devia ter descoberto a traição do homem que agora estava preso nas montanhas. A missão impossível de Amanda era convencê-lo a ajudar um traidor. Aonde o helicóptero me levará? Ao palácio do sheik, em Al-Kabab. As palavras de Moca sobre o palácio vieram à sua mente. Eu verei Shashirak? Amanda procurava disfarçar o medo. O Berber deu de ombros. Será de acordo com a vontade dele. A resposta não ajudou a esclarecer coisa alguma, mas Amanda acreditava na hipótese de o Sheik querer interrogá-la pessoalmente. Será que seria julgada em público por seus crimes? Era improvável. Shashirak não a deixaria livre para falar sobre as cavernas de cristal. Amanda bem sabia dos problemas que ele teria por ter escondido a existência do tesouro. Certamente seria expulsa de Shábia com urgência para nunca mais voltar. De qualquer forma, finalmente teria a chance de estar face a face com o Sheik. Falaria com ele, explicaria tudo e apelaria para o seu senso de humanidade. Convencê-lo-ia a salvar o homem que lhe servira com fidelidade por tantos anos. Ou Shashirak o deixaria morrer de sede e fome na profunda escuridão das cavernas. Ajude-me a desmontar, pediu quando chegaram perto do helicóptero. Não. O capitão Berber falou rudemente. Como é que eu vou apiar, então? Jogue-se daí de cima. Por que você não me ajuda? Todos os homens estão proibidos de tocá-la. Amanda praguejou exausta. Na fraqueza em que se encontrava, não havia como manter a compostura se não a ajudassem. Era uma humilhação deliberada. Deixe-me entender.
Você não deve dar atenção ao que eu digo, deve falar o mínimo possível comigo e não pode me tocar? Certo? Correto? São ordens de Rebel Rafa, de acordo com a vontade de Shah Shirak. Ela cerrou os dentes. Não adiantava argumentar. Se quisesse falar com Shirak, teria de desmontar sozinha e caminhar até o helicóptero. Conseguiu deslizar o corpo pelo pescoço do cavalo e dolorosamente chegou ao chão. Não bastassem a tensão e a fadiga, ainda tinha de suportar essa humilhação. Leve-me a Shirak, ordenou. E suspirou ansiosa, impaciente. Nada lhe era mais precioso do que salvar o homem preso nas cavernas, o homem que amava com todas as suas forças. Capítulo 13. Cozin achava desagradável quando Shashirak ficava calado por mais de 5 minutos. Achava tão ruim que marcava com exatidão o tempo do silêncio para saber se devia ficar preocupado ou não. A situação era mais inquietante quando o patrão combinava silêncio com um tamborilar nervoso nos braços da cadeira. Significava que a sua mente trabalhava de forma misteriosa e isso deixava Cozin confuso. Tinha receio de perder o respeito do sheik caso desse alguma resposta errada. A consideração de Shah Shirak era fundamental para Cozin. Aliás, era a coisa mais importante da sua vida. Achou que se fizesse algum comentário, o chefe voltaria a conversar. Eu mandei que fossem examinadas todas as latas de lixo do reino. Falou. Os olhos negros o fitaram interrogativos. Por que fez isso? O tom de voz não deu a Cozin nenhuma pista sobre se aprovar ou não o que fizera. Achei que alguma joia rara pudesse ser encontrada. Os longos dedos começaram a tamborilar. E encontrou alguma joia, Cozin? Não, senhor. Não me incomode com isso novamente. Claro que não. Ele disse, sentindo-se miserável. De forma alguma. A filha do geólogo merece atenção. Achei que sim, respondeu rapidamente. Devo bloquear o pagamento das contas? Não. Moca tem uma família grande, vamos ajudar essas pessoas. Cozin sempre se surpreendia. Era extraordinário como Shah Shirak sabia de tudo. O mais simplório dos habitantes de Alcabab não lhe passava despercebido. Fogo deve ser combatido com fogo. É muito inteligente da sua parte. Cozin apressou-se em concordar. A moça foi longe demais. Mulheres sempre vão. Enterrar pessoas é algo muito sério, não pode ser considerado uma brincadeira bem intencionada. Com certeza. Merece a mais severa punição. Cozin tinha experiência no campo das punições a que o sheik se referia. A monarquia inglesa costumava castigar com decapitação, e isso durou vários séculos. Henrique VIII, eu preciso de algo pior. Shah Shirak interrompeu. Os dedos agora tamborilavam em ritmo mais acelerado. Qual dos dois métodos prefere? Ambos. Ela deve sofrer ambos. Inteligente, exclamou o assistente. O senhor não é apenas estimado, respeitado e amado por ser justo e bondoso, mas também por ser esperto, muito esperto. Cozin olhou para o rosto sério à sua frente. A resolução nele estampada o fez estremecer. Mais uma vez, agradeceu aos céus por não ser a filha do geólogo. Capítulo 14. Assim que o helicóptero pousou no gramado do castelo, um grupo de mulheres foi receber Amanda. Ergueram-na e a colocaram em assentos ricamente revestidos de seda. Apesar da boa recepção e do conforto, era dolorido lembrar que o homem que deixara para trás nada tinha além de pedras frias onde se deitar. Ninguém daria atenção ao que dissesse. As mulheres faziam-se de surdas, assim como os berberes. Seguiam a orientação recebida e Amanda simplesmente não tinha forças para argumentar. Certamente davam-lhe o tratamento usual às mulheres do harém do sheik. Tiraram suas roupas com firmeza, colocaram-na em uma piscina levemente aquecida e a banharam como se fosse um bebê. Era de fato como se sentia, tal a sua fraqueza. Lavaram cuidadosamente seus cabelos e os pentearam. Depois massagearam seu corpo com maravilhosas loções. A culpa por receber esse tratamento se dissipou quando ela ponderou ser inadequado apresentar-se ao sheik suja e maltrapilha. Brigar com as mulheres só dificultaria o acesso ao Shah Shirak, mas era agonizante pensar no que poderia estar acontecendo nas cavernas de cristal. Elas a vestiram com um vestido branco de seda. Foi obrigada a tomar uma sopa cremosa. Ia protestar, mas lembrou-se de que não podia ficar ainda mais fraca. Quanto mais comia, mais sonolenta ficava. Acordou em uma cama luxuosa, cercada por almofadas de cetim e banhada pela luz do sol. Uma empregada sorriu benevolente. Amanda queria gritar de ódio por ter sido dopada. O tempo que gastara dormindo poderia ter custado a vida do homem que queria salvar.
Como eu posso chegar até Shashirak? Perguntou na esperança de ser compreendida. Mas não foi, ou a mulher fingiu não entender. Apenas estalou os dedos. E, antes que Amanda pudesse colocar os pés no carpete, um grupo de serventes entrou na sala. Ela continuou repetindo o nome de Shashirak sem sucesso. As empregadas insistiram para que vestisse um longo vestido de seda preto, e a cor a fez lembrar do manto de ordens superiores. Esperava que fosse suficiente para aquecê-lo. Decidiu se rebelar. Havia um prato de frutas exóticas para o seu café da manhã, mas não podia nem iria comer nada. Não tomaria café. Tinha de fugir do harém. Angustiada, falou quase em prantos que queria falar com Shashirak. Por favor, eu preciso vê-lo com urgência. A resposta veio da mulher mais velha. Enviamos um mensageiro dizendo que está bem descansada, princesa. Quanto tempo eu terei que esperar para ser recebida em audiência? Amanda perguntou, ignorando a forma estranha como a mulher se referira a ela. Talvez um dia, talvez uma semana, talvez um mês ou dois, quem pode adivinhar a vontade de Shashirak? Mas eu não posso esperar tanto tempo, eu tenho de falar com ele no máximo em 1 hora. O som de um gongo ecoou, tornando as mulheres eufóricas. A mais velha, que falara com Amanda em inglês, moveu-se em direção à porta e abriu uma janelinha. Após um breve diálogo em árabe, virou-se e disse: Irá falar com o Sheik agora. Esses homens a levarão até ele. A Amanda quase correu em direção à porta. Precisava conter a impaciência para bem impressionar Shashirak. Caso contrário, poderia não receber a atenção necessária. Os 4 homens da escolta vestiam roupas militares de gala. Marchavam ao lado de Amanda como uma guarda de honra, mas ela não se iludia. Talvez quisessem intimidá-la. Afinal, Shashirak não tinha motivos para querer sua presença no país, quanto mais em seu palácio. Pensava na melhor maneira de pedir-lhe colaboração, tentando achar uma forma de amansar-lhe o coração ou apelar para sua generosidade de espírito. Nem reparava nas belas obras de arte a adornar os corredores, esplêndidos murais de mosaicos, esculturas antigas e outras peças pertencentes a uma herança orgulhosamente guardada espalhavam-se por todo o canto. Mas Amanda só se concentrava nas palavras que usaria para convencer o sheik a salvar o homem preso nas cavernas. Imaginou toda sorte de desculpas para justificar a traição de ordens superiores, mas nada parecia adequado. Duvidava que Shashirak aceitasse explicações que não fossem absolutamente racionais. A escolta parou em frente a um hall que dava para portas imensas, abertas por eles para que Amanda passasse. Como esperava, não havia ninguém para recebê-la. O local parecia uma biblioteca. As paredes repletas de livros. Os móveis estavam bem polidos. Também havia poltronas de couro e lâmpadas para leitura. Os olhos de Amanda rapidamente percorreram o ambiente. Sentia-se desesperada, apreensiva, e essas sensações tiravam-lhe as esperanças, mas estava determinada a não demonstrar insegurança na frente do sheik. Na pior das hipóteses, ao menos manterá o orgulho intacto. 2 homens apareceram, intimidadores em seus trajes oficiais. Ela procurou se convencer de que eram pessoas como quaisquer outras e que poderiam ser persuadidas por seus argumentos. O homem próximo à poltrona principal era baixinho e corpulento. O outro, de costas, parecia ler um livro. Era certamente o sheik, e trajava uma roupa em tons de preto e dourado. Alto, parecia uma figura formidável, emanando força e poder. Mantinha os olhos de Amanda cativos, apesar de não ter feito um movimento sequer. Ela se lembrou de já ter experimentado esse tipo de sensação, 2 vezes. Sua apreensão aumentou ao ouvir as portas serem fechadas. O coração ignorou-lhe o pedido de tranquilidade e disparou descontrolado. Chegara o momento de lutar pela vida do homem que amava. Ai, se ao menos ele estivesse ali para ajudá-la. Shashirak continuava a leitura, ignorando-lhe a presença ou fingindo fazê-lo. Talvez aguardasse que ela dissesse algo e silenciosamente demonstrasse desprezo. O coração de Amanda batia cada vez mais descompassado e a respiração denotava ansiedade. A imobilidade daquele homem lhe era familiar. Olhou com mais atenção para o senhor corpulento ao lado de Shashirak e o reconheceu. Era Cozin, o hóspede do hotel Infisa que lhe estendera o papel falando em sua promoção a gerente-geral. Sentia-se aliviada e uma ponta de esperança iluminou-lhe o semblante. Cozin parecia temer Shashirak, mas já era um caminho para quebrar aquele silêncio desconfortável. Sua Excelência, a filha do geólogo está aqui. Era óbvio que o sheik sabia. Continuava lendo apenas para enervar Amanda. O pior era que se saía muito bem.
Ela ficava cada vez mais irritada ao notar-lhe a atitude deliberada de manter-se calado. O que desejava? Que ela perdesse a paciência? Claro. Olhou para a cozinha procurando tirar o máximo de proveito da sua presença. O senhor é homem de grande discernimento e sentimento humanitário. Apelou, sem saber se ele de fato era. Era o homem encarregado de fazer cumprir as ordens do senhor Gebel Rafa no Hotel Oasis, em Fisa. Eu peço a sua intervenção junto a Shashirak em favor de Gebel Rafa. Cozin ficou muito pálido. Suas mãos passearam nervosas pelo braço da cadeira e tossiu um pouco. Não sabe o que está pedindo, disse com a voz hesitante. Que bela ajuda! Amanda pensou, desviando o olhar para que o homem não notasse seu desespero. Não disse mais nada. Ficaria calada, competindo com Sheik no desafio silencioso. Precisava convencê-lo de que as cavernas de cristal já nada significavam para ela. Somente pedia a liberdade do homem que o traíra. Intuía, porém, que pouquíssimas pessoas contrariaram Shashirak sem sofrer gravíssimas consequências. Não poderia demonstrar insegurança ou ele não acreditaria em suas promessas. O homem assim só respeitava a força e era exatamente isso que pretendia demonstrar. Endireitou os ombros, olhou para ele e deu um passo na tentativa de captar-lhe a atenção. Não avançaria mais até obter alguma resposta. O livro foi fechado lentamente e colocado em uma prateleira ao lado. Amanda prendeu a respiração enquanto ele se virava lentamente. Rezava em silêncio. Ficou boquiaberta ao reconhecer-lhe o perfil. Você? O grito que saiu de seus lábios liberou toda a tensão, a frustração que a atormentava desde que o deixara nas cavernas. Os olhos negros, ameaçadores, falavam mais do que as palavras. Eu confiei em você e fui traído. A condenação penetrou na alma de Amanda como uma faca afiada. Ficou anestesiada por um momento, mas precisava de explicações. Você deveria estar preso nas cavernas de cristal. Como saiu dali? Você escapou? Como chegou até aqui? Como deve ter ficado feliz em me deixar morrer? Eu fiz o que pude para tentar salvá-lo. Respondeu. Não podia acreditar que ele tivesse pensado em tal absurdo. É mesmo muito esperta, não é? Ele falou em tom sarcástico. Aproveitou a oportunidade para novamente tentar justificar o comportamento do seu pai. O modo ofensivo como se dirigia a ela era evidente. Você me enganou desde o começo. Amanda se defendeu, inclusive ao dizer que ninguém sabia para onde íamos. Nunca esteve em apuro, certo? O silêncio foi a única resposta. E eu quase morri tentando salvar sua vida, agoniada com a possibilidade de você estar morto enquanto todo esse tempo. Ela se interrompeu, tomada de emoção. Então aquele homem era Shashirak. Devia existir outra saída na caverna, ou ele tivera meios de se comunicar com o palácio. Fora por isso que o helicóptero sobrevoara os picos para pegá-lo. Voltara para casa confortavelmente, talvez vendo que ela cavalgava rumo à cidade. Acha que ainda posso ser seduzido por suas mentiras? Você sabia que eu não permitiria que fizesse o que queria e me sacrificou para seguir adiante com seus projetos. Amanda ficou perplexa com a acusação absurda. Está enganado. O macaco hidráulico quebrou. Eu fui buscar ajuda, mas você ordenou que não dessem atenção às minhas palavras. Disse, furiosa. Não permitiria que a julgassem uma assassina. Eu também não estou dando atenção ao que diz agora. Falou ele arrogante. Peça uma vistoria para o macaco, respondeu ela em tom igualmente hostil. Não acho importante confirmar o que já está mais do que provado. Como pode se dizer justo se não tiver provas concretas? Agradeça-me por não ter decidido ser justo. Foi o comentário em tom perigoso. Prefiro perdão à justiça. Se sua culpa fosse comprovada, eu não poderia perdoá-la. Seu rosto parecia esculpido em pedra. Não pode me ferir com as suas palavras. Eu admiro e respeito a sua esperteza, a rapidez com que raciocina, mas usou isso contra mim. Ele se sentia ferido, muito ferido. Amanda ficou triste por isso. Era por esse motivo que estava tão enfurecido. Tornara-se vulnerável a ela e passara a odiá-la, imaginando que fora enganado. Tudo o que eu queria era encontrar um grupo de resgate para libertá-lo, disse Amanda calmamente, esperando que ele considerasse suas palavras. Como poderia mover aquela pedra sozinha? Eu não tive escolha. Eu precisei deixá-lo ali e buscar ajuda. Teve a sua chance. Eu a alertei sobre isso nas cavernas. Poderia decidir revelar ou não a existência dos cristais, mas não me deu nenhuma resposta. Eu precisava de tempo para pensar, ou para se esquivar. Não, não era verdade.
Quando ele a beijara e pedir-lhe que ficasse, isso lhe parecera mais importante do que falar de um assunto àquela altura já ultrapassado. Guardaria segredo para sempre. Os cristais não seriam um empecilho à união dos dois. Eu já tinha decidido manter segredo e deixar que o sonho do meu pai morresse. Iria lhe dizer isso quando saíssemos da caverna. Tinha de admitir que suas palavras soavam falsas, apesar de serem verdadeiras. Era tarde demais para dizê-las. Estavam na hora errada e no lugar errado. Nunca mais haveria o momento certo. Durante anos buscara chegar às cavernas para provar que o pai estivera certo, mas esse propósito perdera importância depois que Amanda compreendeu por que era melhor deixar os cristais em paz. Para Shah Shirak, porém, ela ainda estava obcecada pela ideia de honrar a memória do pai. Mostrei-lhe as cavernas de cristal e você me traiu, condenando-me a morrer na escuridão. Amanda levou as mãos no rosto em desespero. Não é verdade, não pode pensar assim. Eu lhe ofereci a chance de ter uma vida ao meu lado. Você não aceitou. Agora irá saborear o fruto da escolha que fez. Você entendeu tudo errado. Ela gritava num apelo que sabia ser em vão. Conheceu a intensidade dos meus sentimentos? Como pode achar que eu seria capaz de sacrificar sua vida? Calou-se ao notar o brilho ameaçador nos olhos negros. Você ficará em uma cela no pavimento inferior do palácio, junto a um celeiro. Não há janelas, não há luz. Ficará na escuridão, assim como me deixou na caverna. Amanda lembrou-se da sensação de claustrofobia ao atravessar o túnel sob a pedra. Não, não, eu não quero ficar só. Não ficará sozinha. Quem ficará comigo? A cela tem outro nome. É mais conhecida como alojamento de ratos ou buraco de ratos. Eles são vorazes. Espero que aprecie seus novos amigos e goste das acomodações. Capítulo 15. Amanda olhou para Shashirak horrorizada. Arrepiou-se só em pensar na cela escura e cheia de ratos. Começou a suar frio e a tremer. Não pode fazer isso comigo, sussurrou. Era a única defesa que conseguia formular contra a situação terrível prometida pelos ferozes olhos negros. Ficaria louca naquele lugar. Shashirak fitava-a com ar satisfeito. Chame a escolta, cozinha, ordenou. Não, eu sou inocente, juro. O olhar de cozinha evitava o de Amanda. O homem pegou um sino e o tocou, alto e demoradamente. Obviamente tentava não ouvir-lhe os gritos. Ela respirou fundo e olhou para Shashirak. Acha que sabe tudo, não é? É o que dizem de você. Como pode me julgar uma assassina? Ele limitou-se a caminhar em direção a uma poltrona de couro, no lado mais distante da ampla biblioteca. Sentou-se displicentemente sem dar um único olhar na direção de Amanda. Seus olhos concentravam-se em algum ponto do teto. Ela ouviu as portas se abrirem e o som de passo dos militares se aproximarem. O sheik fez um gesto para que a tirassem dali. Ele deveria saber, ela pensou. Certamente não teria tomado essa decisão se não tivessem emocionalmente envolvido, mas está. Espere! Gritou em vão. Os guardas continuaram avançando. Shashirak a ignorou. Cozinha achou seu próprio ponto no teto para fixar o olhar e ficou imóvel. Amanda raciocinava com furiosa rapidez. O sheik fingia nada sentir por ela, mas era apenas encenação. Precisava fazer algo para reavivá-los e urgente. Eu tenho uma solução melhor, disse, esperançosa. Se houvesse algum motivo concreto para a serva ter se dirigido a ela como princesa. Os guardas se posicionaram ao lado de Amanda, prontos para as próximas instruções. Ela tentava ganhar tempo. Não me dará nem mesmo a chance de dizer mais algumas palavras? Insistiu. Os belos olhos negros abandonaram o teto e a fitaram. Os dedos fortes pressionaram selvagemente o braço da poltrona, mas ele nada respondeu. Os guardas permaneciam atentos. Amanda lentamente aproximou-se de Cozin e lhe dirigiu a palavra. É constitucionalmente correto manter uma princesa presa em um buraco de ratos? O assistente ficou muito aborrecido por ter de interpretar a vontade de Shashirak. Durante séculos, disse cuidadosamente, mais princesas ficaram em alojamentos de ratos percentualmente do que quaisquer outras pessoas. Era um processo padrão nos casos de... Ele tossiu. Atitudes transgressivas. E ela se enquadrava perfeitamente nesse caso. Mas eu sou uma princesa? Foi determinado que fosse tratada como tal. Cozin respondeu, dando uma olhada preocupada em direção ao sheik. Ponto para mim, pensou Amanda. Shashirak tinha duas posturas em relação a ela. Ou melhor, não conseguia separar racionalidade e emoção.
Queria que seu povo a honrasse como se fosse sua companheira de verdade. Por outro lado, estava decidida a puni-la pelo crime que acreditava que ela cometera. Mas não era isso que de fato queria fazer. Queria seguir adiante com as promessas de amor feitas na caverna de cristal, assim como Amanda. Convencida de tudo isso, ela caminhou em direção a Shashirak com determinação. Há uma forma melhor de resolvermos tudo isso. Diga. Amanda se inclinou sobre a poltrona, de modo que somente ele pudesse ouvir suas palavras. Fale-me de suas paixões e desejos secretos. Eu não desejo você, foi a resposta seca. Não adianta tentar me provocar. Amanda não se deu por vencida. Deixe-me tentar convencê-la do contrário. Insistiu, engolindo o orgulho que a mandava afastar-se com a cabeça erguida. Deslizou as mãos por sobre as dele e percebeu que o pescoço se enrijecia de tensão, que a pulsação se acelerava. Sim, ele me deseja, e muito, concluiu satisfeita. Subitamente, o sheik se levantou afastando-a. Você tem o dom de me irritar, falou com aspereza. Não vamos continuar com essa conversa. Você não sabe nada sobre os homens e sobre como lhes dar prazer. Como pode saber? No Hotel Fisa, enviou-me uma mulher horrorosa, cuja dança deveria me entreter. Não imagina como ela me aborreceu. Posso fazer muito melhor do que essa mulher horrorosa. Acaso está sugerindo que não é tão insensível quanto parece? Escolhi aquela mulher por outros motivos. Então sempre tem segundas intenções? Assim como você, lembro-me de quando parecia estar envolvido comigo, duvido que tenha se esquecido disso. Os olhos de Shashirak procuraram os dela, procuraram sinceridade através daquelas palavras. Você quer outra forma de resolver as coisas, disse suavemente, algo diferente da cela de ratos. Sua forma de justiça é cega. Então abra-me os olhos, dançando para mim. Ele a desafiara. Se não se saísse melhor do que a dançarina no hotel, iria para o buraco de ratos. Sabia ter vantagens frente a outra mulher. Mesmo que dançasse mal, ele não ficaria aborrecido se conseguisse despertar-lhe o desejo demonstrado na caverna de cristal. Quantos véus eu terei? Ele levantou apenas um dedo. Era pouco para que exercesse seu poder de sedução. Não era nenhuma mestra nessa área, mas faria o melhor que pudesse. Se o objetivo era prolongar ao máximo o tempo e ficar ao lado dele, teria de conseguir o maior véu do mundo. Precisaria de tempo para aprender formas sensuais de dançar. Eu aceito, disse, já imaginando os movimentos que faria para quebrar-lhe a resistência. O sheik a olhou desconfiado. Obviamente não confiava nela. Não pense que minha admiração por sua esperteza irá me cegar. Você tem muito a provar como mulher. Ela sorriu. Havia vencido a primeira etapa, mas sua situação ainda era bastante arriscada. Melhor deixá-lo só antes que mudasse de ideia. Eu precisarei de algum tempo para me preparar. Sem dúvida, envie um mensageiro quando se sentir pronta. Lembre-se apenas que vejo seu plano com desconfiança e descrédito. Obrigado por sua indulgência, ela falou. Deu uma olhadela na direção de cozinha e voltou para junto dos guardas, que foram orientados a levá-la aos aposentos onde pernoitara. Sentiu as pernas fracas quando saiu da biblioteca, mas obrigou-se a caminhar até que pelo menos estivesse a uma distância segura. Afinal de contas, uma princesa não poderia sucumbir ali, em meio à sua escolta. Princesas eram fortes para enfrentar tempestades e conduzir o reino para um porto seguro. Deveria escolher a vela certa para a embarcação. Ou melhor, o véu que vestiria para selar seu destino. Capítulo 16. Foi bom confirmar sua condição de princesa, e isso lhe dava poder para exigir algumas coisas. Em primeiro lugar, não queria um grupo de mulheres frenéticas ao redor, agindo como se soubessem mais sobre o seu corpo do que ela própria. Deveriam obedecer às suas ordens. Assim que chegou aos seus aposentos, pediu um lanche reforçado. Salsicha, tomates fritos e um pedaço de torrada com manteiga. Tantos contratempos haviam lhe tirado o apetite, mas forçou-se a comer para ao menos fortalecer as pernas fracas. Se ia encenar o espetáculo da sua vida, necessitava de toda a energia do mundo. Precisava conseguir o véu. Ordenou que fossem comprados diversos em tonalidades variadas de verde e azul, além de prateado. Foram as cores que o próprio Shashirak dissera apreciar, e Amanda queria agradá-lo. Se conseguisse, faria com que engolisse as palavras odiosas acerca de seus parcos conhecimentos sobre a arte de amar. De certa forma, porém, ele estava certo. Não recebera quaisquer orientações da mãe sobre o assunto. Ela morrera antes de Amanda atingir a puberdade. A escola tampouco lhe dera ensinamentos de como satisfazer a um homem.
Apenas diziam que, quando chegasse o momento de fazer amor, tudo aconteceria naturalmente. Mas os acontecimentos naturais que anos mais tarde se sucederam não a satisfizeram. Não ficou particularmente feliz e parecia que tudo o que se esperava dela era que dissesse sim. Beijar Shashirak fora totalmente diferente de tudo o que experimentara antes. Tinha o palpite de que ele seria bem mais exigente do que qualquer outro homem, querendo despertar novas sensações e recebê-las com ardor. Bastava lembrar-se da forma como ele ficara em êxtase quando se beijaram. Amanda continuou a refeição com um sorriso. Quando terminou, uma extraordinária quantidade de tecidos foi colocada sobre a cama. O medo de ir para o buraco de ratos não lhe permitia concentrar-se direito. Era um frio aspecto para assustá-la. Dançar seria a única forma de libertar-se desses pavores. Ao mesmo tempo, dar-lhe-ia a chance de reconquistar o coração teimoso de Shashirak. Ficava triste ao se dar conta de quanto estava sendo injustiçada. O modo como ele ignorara seus sofrimentos foi o pior de tudo. Felizmente, o crime de ter entrado ilegalmente no país e os gastos em nome do Sheik pareciam ter sido esquecidos. Tinha a esperança de que o incidente no Pico Gemini também ficassem para trás. Ela jamais tiraria da lembrança o pavor que sentiu durante as horas em que, atormentada, não sabia se ele estava vivo ou morto. De certa forma, podia entender a punição que Shashirak intencionara lhe infligir. Ficar preso nas cavernas devia ter sido assustador. Ele precisava de tempo para refletir a respeito de tudo que Amanda disse pela manhã. Provavelmente já ponderara que o macaco hidráulico deveria ser examinado. Seria maravilhoso se o fizesse. Assim, veria quanto estivera enganado e saberia quanto ela o amava. Isso acabaria com um terrível mal-entendido. Amanda queria ser amante daquele homem, não inimiga. Passeou os olhos pela infinidade de tecidos e então pediu um mensageiro. Por favor, informe Shashirak que não há nenhum véu no reino com as tonalidades de azul e verde que eu preciso. Peço permissão para que os tecidos sejam tingidos, mas esse processo levará alguns dias. Então, é claro, o véu teria de ser feito por costureiras. A mente ágil de Amanda já elaborava outras desculpas para atrasos. A máquina de costura quebraria, os arremates estariam mal feitos. Chegou a pensar em pedir ao mensageiro que Shashirak usasse todo esse tempo para examinar o macaco hidráulico, mas achou melhor não tocar nesse assunto novamente. Talvez no dia seguinte ou depois. Ficou muito feliz ao receber o mensageiro com a resposta do Sheik. Permissão concedida, disse o empregado, respirando profundamente antes de prosseguir. Esteja preparada para ser escoltada em 1 hora. Espero que aprecie a sua estada no buraco de ratos enquanto os preparativos para a apresentação são feitos. A alegria se dissolveu como bolhas de sabão ao vento, mas não entraria em desespero. Era uma guerreira e haveria de encontrar outro caminho que não fosse o porão desagradável do palácio. Por favor, informe a Shashirak que minhas servas estão procurando o tecido adequado para o tingimento. Precisam que eu permaneça aqui para se certificarem de que a escolha está acertada. O buraco de ratos não tem iluminação. Assim eu peço permissão para permanecer nos aposentos onde eu me encontro até que o véu esteja pronto para que eu me apresente e consiga fazer uma apresentação maravilhosa. Eu quero só ver qual vai ser a resposta dele agora, pensou ela, satisfeita com a sua rapidez de raciocínio. Achava que conseguiria ganhar algum tempo, talvez 1 semana. Era pouco para enfraquecer a fúria do Sheik. Quanto mais dias ganhasse, maiores suas chances de sucesso. A resposta dele, porém, frustrou-lhe os planos. Seja como for, você dançará para o Sheik hoje, à meia-noite. Meia-noite? E já eram 3 horas da tarde. Ele lhe dera apenas 9 horas. Se não conseguisse agradá-lo, tinha a certeza de terminar seus dias como as ilustres princesas a que Cozin se referira. Pensou muito na resposta a ser dada. Shashirak deveria ser lembrado de cada detalhe dos carinhos partilhados na caverna de cristal. Se não conseguisse abrir-lhe a mente e o coração agora, ambos estariam condenados a uma vida de solidão, não importando quão próximos se encontrassem. A escuridão iminente era mais forte do que um futuro nebuloso. Por isso, Amanda tentou se concentrar numa resposta adequada. Diga a Shashirak que os dedos das mulheres trabalham com mais rapidez do que imagina, e que a vontade dele será feita. Então, caminhe alguns passos na direção do Sheik e diga em um tom bem suave. Talvez as estrelas brilhem mais essa noite. Capítulo 17. A apreensão de Cozin aumentou quando o mensageiro retornou pela 3ª vez. Shashirak estava mais inquieto do que nunca. Os silêncios chegavam a superar 5 minutos, o que deixava o assistente profundamente estressado.
Concluíra que a filha do geólogo estava deixando o Sheik muito perturbado. Como poderia entender alguma coisa diante de tantas mudanças? Sentira-se acuado quando a moça recorrera a ele pedindo auxílio, mas felizmente saíra-se bem. Mais alarmante que isso era ver a reação de Shashirak às mensagens dela. A primeira provocara uma sonora gargalhada do Sheik, mas Cozin não achava o assunto nem um pouco engraçado. A mensagem lhe soara bastante impertinente. A resposta, entretanto, devia tê-lo colocado em seu devido lugar, e ele mais uma vez admirou Shashirak por sua sutileza. O assistente achava que o segundo recado de Amanda seria recebido como o primeiro, mas enganou-se. Shashirak ficou calado, com um sorriso misterioso nos lábios e os olhos negros brilhando. Parecia calcular algo. Nada disse de imediato, porém, a resposta, dada minutos depois, soou ao ajudante como uma imensa concessão. Cozin tentava não demonstrar surpresa. Sabia que a mente do sheik às vezes trabalhava de maneira misteriosa, mas havia algo diferente pairando no palácio desde a chegada da filha do geólogo. Novamente bateram à porta. O mensageiro mal adentrara e o patrão já lhe ordenara que falasse imediatamente, contrariando a forma usual que previa uma saudação e uma explicação sobre quem enviava a mensagem. Era óbvio que Shashirak estava impaciente. Seu ar de ansiedade para ouvir a resposta de Amanda denotava um comportamento nunca antes presenciado por Cozin em seus longos anos de serviço ao reino. Fale, vá em frente. Deve haver mais alguma coisa. Ela não enviaria um mensageiro para dizer apenas isso. O moço então se aproximou e disse: Essas palavras são somente para os seus ouvidos. E sussurrou a mensagem de Amanda. Cozin não entendia o porquê de ser excluído da conversa. Além disso, o sheik ficara totalmente imóvel enquanto ouvia, um tipo de imobilidade que o assistente já conhecia. Shashirak costumava ficar assim quando queria absorver cada detalhe de um assunto importante, cada nuance de algo precioso a ser executado. O soberano permaneceu parado por vários minutos, em absoluto silêncio, para martírio de Cozin. A princesa disse mais alguma coisa? Não, excelência. O mensageiro respondeu. Então pode ir. A saída do rapaz não diminuiu a ansiedade do ajudante. Passaram-se mais uns bons minutos até que o sheik decidisse dirigir-lhe a palavra. Hoje é noite de lua cheia? Não, excelência. Cozin já vira o horóscopo do chefe. Dizia que a lua cheia poderia induzir um homem a uma loucura temporária, caso estivesse próximo de uma mulher. Providencie as melhores essências de jasmim de chábia para todos os quartos do castelo. Sim, senhor. Respondeu ele, imaginando se a lua crescente provocaria o mesmo efeito da cheia. O cintilar dos olhos de Shashirak confirmavam as suspeitas de Cozin. Entretanto, sabia que, se os acontecimentos daquela noite não estivessem à altura das expectativas do sheik, novamente agradeceria aos céus por não ser a filha do geólogo. Capítulo 18. Amanda experimentava uma infinidade de véus. Suas emoções variavam da frustração ao desespero. Fizera um curso sobre a maneira exótica como as mulheres polinésias amarravam tecidos no corpo, transformando-os em vestidos. O problema era que o véu, mais diáfano e leve, não a ajudava em absolutamente nada. Nenhuma de suas tentativas a deixou satisfeita. O que ficaria bela em uma praia tropical não seria nada adequado ao que precisava para aquela noite. Queria elegância em um traje provocativo que insinuasse tudo, mas não revelasse coisa alguma, e que fosse muito original. As mulheres do harém a observavam com interesse muito falatório. Amanda se sentia no picadeiro de um circo, irritou-se ainda mais. Alguma de vocês, por acaso, tem uma ideia melhor? A mais velha se levantou e ordenou a uma das garotas que se aproximasse. Ela obedeceu, visivelmente entusiasmada. Eu quero que me ajude, pediu Amanda. A mulher fez um gesto afirmativo com a cabeça e solicitou à moça que levasse uma mensagem. Amanda vestiu um robe e sentou-se para esperar o que quer que estivesse por vir. Sentia-se acuada. A ideia de vestir-se com apenas um véu fora catastrófica. Deveria ter convencido o sheik a lhe dar ao menos mais um. Ouviu-se um burburinho entre as mulheres no salão. Uma moça pequenina, com nariz proeminente, aproximou-se. A mulher mais velha a apresentou a Amanda. Ela é Gaia, a melhor costureira de véus de Alcababe, especialista em modelos com apenas um véu. Tem reputação nacional e internacional. Os olhos de Gaia eram perscrutadores. Fez uma mesura estrangeira. Então, bateu palmas e rapidamente várias moças trajando véus de uma peça só começaram a desfilar. A beleza acentuada pelos modelos que ao mesmo tempo tudo revelavam e tudo escondiam. Amanda deu-se conta de quanto fora madura.
As roupas à sua frente eram imensamente mais belas e originais do que as obras-primas que tentara elaborar. Deveria ter pedido ajuda antes. Se o tivesse feito, a essa altura já teria selecionado o véu que usaria. Mas felizmente ainda havia tempo para isso. Após o desfile de cerca de 20 modelos, Gaia aproximou-se e perguntou: Qual modelo a princesa preferiu? Ah, sinceramente eu não sei. Amanda estava confusa. Todos eram maravilhosos, muito mais belos do que tudo que já viram ou imaginara. Tem razão. Gaia falou. Se quer conquistar o coração do Sheik para sempre, então somente o mais belo dos véus servirá. A modista estalou os dedos com majestade e a porta do salão se abriu. Apenas uma moça entrou. Ouviu-se um suspiro de admiração. Este modelo, explicou a mulher, é a réplica exata do véu usado pela rainha de Sabá quando chegou à corte do rei Salomão. Era de um escarlate brilhante, caindo com graciosidade de um dos ombros, ao qual estava preso por um broche de ouro trabalhado. Pendiam do broche alguns fios dourados que percorriam as costas da moça em direção ao outro ombro, salientando a graciosidade das curvas femininas. Eu posso fazê-lo em tons de azul, verde e prateado para a senhora, princesa. Gaia lhe garantiu. Posso respeitosamente comentar que não é apenas apropriado que esteja tão bem vestida, mas também essencial? As fofocas no palácio corriam com rapidez. Amanda pensou. Provavelmente todos sabiam mais sobre os acontecimentos do que ela mesma. Fosse como fosse, a roupa era perfeita. Amanda começou a ficar entusiasmada e seu coração bateu depressa, feliz e esperançoso. Usaremos um pequeno artifício, Gaia explicou. Uma costura imperceptível aqui e outra acolá, os homens viajam naquilo que conseguem ver, mas não se dão conta disso. Concordo com você. Amanda falou. Temos pouco tempo e muito a fazer. Um modelo como este tem de cair perfeitamente sobre o corpo. Trouxe meus apetrechos. A arte está em conseguir o melhor resultado interferindo o mínimo possível no caimento natural do tecido. Diz a lenda que Salomão estava tão atraído pela rainha de Sabá que deu a ela tudo o que lhe foi solicitado. Se sua entrada nos aposentos do sheik tiver o mesmo efeito, então a lenda se repetirá. Ai, assim espero. Amanda disse baixinho. Venha comigo. Gaia pediu, conduzindo-a para a sala ao lado, onde suas ajudantes a aguardavam, todas com os materiais necessários. Minha arte deve permanecer em segredo. Gaia explicou, fechando a porta atrás de si. O hobby de Amanda foi rapidamente retirado e seu corpo envolto em tecidos verde-azulados. Mãos ocupadas giravam ao seu redor, prendendo, ajustando, soltando. Gaia apontou em direção a um tecido de tafetá de seda azul escuro. Precisaremos de um manto. Este será o mais adequado. Deveremos fazer um capuz, então a princesa ficará envolta em mistério até que inicie a sua apresentação. Amanda adorou a ideia. Quem pagará por tudo isso? Perguntou constrangida. Não se preocupe, eu cobrarei do palácio. Mais crimes, ela pensou, mas não tinha outra opção a não ser colocar-se completamente nas mãos de Gaia. Precisava de toda a ajuda que pudesse obter. O tempo corria, mas as hábeis orientações da modista surtiam efeitos maravilhosos. Amanda passou a cuidar da própria aparência entre uma prova e outra, do véu e do manto. Banhou-se, lavou-se e secou os cabelos, penteando-os até que parecessem feitos de seda. As mulheres do harém a persuadiram a deixar que lhe massageassem o corpo com uma loção deliciosa. Fizeram suas unhas e as pintaram de rosa. A maquiagem era exótica, mas não muito acentuada, e os lábios foram pintados da cor das unhas. E a respeito da dança? Gaia perguntou. Precisa de ajuda? Era óbvio que a mulher não desejava que o efeito do magnífico vestido que criara fosse ofuscado por uma apresentação inadequada. Eu tenho um plano, confessou Amanda, ainda sem ter certeza se seria uma boa ideia. Sabia que poucas horas de ensaio não a fariam uma dançarina soberba, mesmo se muito bem instruída por Gaia. O que fosse acontecer entre ela e Shashirak não dependia tanto de técnica. Dependia, sobretudo, de quanto dançasse com a alma e o coração. Meia-noite se aproximava. O véu era puro sonho e sedução, acentuando as curvas de Amanda com discrição e harmonia. Ela nunca se imaginara como uma femme fatale, mas começava a compreender o motivo de o rei Salomão ter se encantado pela rainha de Sabá. O manto foi cuidadosamente colocado sobre seus ombros para não desviar o precioso véu 1 centímetro sequer da forma como fora arrumado sobre seu corpo. Os cabelos estavam sobre o capuz, que lhe projetava uma sombra suave no rosto. O manto fora preso por um enfeite no pescoço, para que pudesse ser solto de maneira fácil e delicada. Estou pronta, assegurou Amanda a si mesma, como nunca estive em toda a minha vida. Respirou profundamente. Os nervos estavam tensos e seu peito contraído. Poderia jurar que seu sangue estava prestes a virar gelo.
Pouco antes da meia-noite, a escolta apareceu para pegá-la. Suas criadas lhe desejavam boa sorte, e Gaia a acompanhou até a porta de saída do harém. Minha princesa, minha rainha, murmurou ela, profetizando o que Amanda mais queria ser. Revigorada, ela sentiu o coração bater mais feliz e prometeu a si mesma que tudo daria certo. Deixou o harém e caminhou ao encontro de Shah Shirak. Capítulo 19. A porta se fechou lentamente atrás de Amanda. Ela ficou parada em um círculo de luz. O restante do quarto estava em completa escuridão. Era a mesma situação do primeiro encontro entre os dois no Hotel Oasis em Fisa. Amanda sentia-se como um coelhinho confuso e acuado ante a luz dos faróis do carro, sem saber como escapar. Onde estaria Shashirak? Uma música leve e romântica dava aconchego ao aposento magnífico. O carpete era azul, com ricas estampas em branco e dourado. Belos sofás de veludo com almofadas de seda e brocado, mesas de mármore, lâmpadas exóticas e vasos delicados com pequeninas flores brancas completavam a harmonia da decoração. Isso era o que a parca claridade lhe permitia vislumbrar. Jasmins de chábia, o perfume confundível, inebriante, imediatamente dominou o sentido de Amanda. Sua pulsação se acelerou. Ele fizera isso para excitá-la, ou queria apenas provocá-la. Bem ao fundo do quarto surgiu um feixe de luz. Chama isso de véu? A pergunta seca cortou a esperança de Amanda, e ela, que julgara estar em sua melhor forma, tanto trabalho para dar-se uma aura de mistério e... Suas mãos trêmulas foram ao botão que prendia o manto. A um leve toque, a peça se abriu. Ela então tirou o capuz que lhe escondia os cabelos e o manto deslizou negligentemente por seus ombros. Os cabelos caíram em uma cascata de seda. Amanda apertou as mãos, como em súplica por aprovação. Gostaria que outros homens me vissem assim? Sentiu que a respiração dele ficou suspensa. Olhou em direção ao local de onde viera o som. O corpo alto e forte estava sobre o feixe de luz ao final do quarto, vestido com um robe branco. Era sem dúvida um rei. Amanda deu alguns passos para afastar-se do centro da claridade e ter o benefício das sombras por alguns instantes. Precisava ganhar forças para sentir-se à altura dele, do contrário sucumbiria. Não conseguia ver a expressão dos olhos negros, mas podia sentir como queimavam em sua pele. Se a beleza da sua alma refletisse a beleza do seu corpo, eu a amaria por toda a eternidade. Ele comentou, fazendo-a sentir-se aliviada por ter lhe despertado a aprovação. Amanda sabia que Shashirak estava atraído, muito atraído, mas não acreditava nela, pensou com tristeza. Não em suas palavras, em seu amor e em quanto queria. Ele deu uma risada zombeteira. Talvez fosse mais adequado que estivesse vestida de preto, o fantasma da noite, esconderia o que eu não devo ver. O sheik tentava negar o que sentia. Desejava desesperadamente não estar atraído por ela. Amanda sabia que teria de chegar até seu coração antes que ele recuperasse o controle e se afastasse para muito longe, e para sempre. Sou tão humana quanto você, sabe disso? Sentiu isso. Eu não vim porque decidi cumprir suas ordens, eu vim porque eu tive vontade. Eu queria estar com um homem que despertou em mim sentimentos que eu jamais esquecerei. Eu queria... Chega! O comando torturado traiu-lhe a tênue resistência. Ele não disse mais nada e manteve-se imóvel. Amanda corajosamente ergueu a cabeça e manteve o olhar fixo em Shirak. Desejava que aquele homem teimoso se lembrasse de que ela escolhera permanecer ao seu lado antes mesmo que lhe fossem mostradas as cavernas de cristal. O ar entre os dois parecia tornar-se mais denso com a força dos sentimentos que percorriam a distância que os separava. O sheik baixou o olhar para Amanda e deslizou vagarosamente pelo corpo feminino, tocando, acelerando as batidas de seu coração, fazendo-lhe o sangue ferver nas veias. Ela sentia a pele se arrepiar sobre o olhar apaixonado, os seios endurecem e... Ele se moveu. Era como se caminhasse por entre fios de alta tensão. Cada passo provocava um novo tremor nas pernas de Amanda. Os olhos negros já não disfarçavam a paixão que o dominava. Um homem tão amado. Dance para mim, ordenou. Amanda colocou as mãos no seio sob o pretexto de arrumar o véu, mas com a intenção de fazê-lo desejar tocá-los. Moveu os quadris ao ritmo suave da música, em movimentos lentos e sensuais. Sentia-se sensual. Dance comigo? Convidou, colocando os braços ao redor do pescoço largo. A voz rouca de emoção, a pele ardendo de encontro dele. Nunca, respondeu Shirak, afastando-se alguns passos. Você conduz as coisas a seu favor. Prove o que me disse.
Dance como prometeu. Agora! Amanda tentou esconder quanto aquelas palavras rudes a tinham machucado. No fundo, sabia que o Sheik queria dançar com ela. Tinha certeza que sim. Achei que assim lhe daria mais prazer. Argumentou, balançando o corpo em suave convite. Ele a encarou, no rosto uma expressão de orgulho. Por acaso sabe alguma coisa sobre a minha cultura? Durante séculos, milênios, as mulheres dançam para dar prazer aos homens. Amanda não tinha as habilidades das dançarinas de Chábia. Se dançasse, perderia pontos preciosos. Precisava chegar até ele, tocá-lo, era sua única chance. Caminhou em sua direção com um andar provocativo de uma gata. Isso pode ser verdade em Chábia, mas de onde eu venho, os homens dançam com suas mulheres. Sempre foi assim. E um dos motivos é que dá maior prazer a ambos. Você está no meu país. Não deveríamos estar acima das questões raciais e culturais? Amanda perguntou. Não tente me enganar, nem vir com conversas. Você disse que dançaria para mim. Pois bem, eu estou esperando. Para você, com você, só assim poderá sentir que essa dança é mesmo em sua homenagem. Mas eu não poderei vê-la dançar. Amanda rapidamente se aproximou e tocou-lhe os ombros, impedindo que o afastasse. Ele permaneceu imóvel, sem enlaçar a cintura delicada. Verá o que precisa ver, ela disse. Verá meus olhos. Amanda fez a mão passear sensualmente pelo braço forte. Sentiu a força que lhe fazia para controlar o desejo. Viu-o virar-se lentamente e percebeu que já não podia esconder quanto se sentia atraído, vencido. Seus olhos trazem o fascínio dos oceanos e os mistérios do céu. Guardam promessas e sonhos que podem levar qualquer homem à loucura. Ela aproximou-se mais. Sinta o que lhe pertence desde todo sempre. Sinta meu corpo pulsando em harmonia com seu. As mãos vigorosas puxaram-a pelos quadris, fazendo com que os dois corpos se colassem. Ficaram imóveis por algum tempo, como que tentando compreender a força que os unia. Estavam tão próximos que sentia os contornos de seus corpos sobre os tecidos macios. Amanda sabia que precisava mostrar quanto o amava. Chirac necessitava ter certeza absoluta disso. Fechou os olhos, deixou a música invadir sua alma e a essência de Jasmim controlar seus sentidos. Lentamente passou a ondular os quadris de encontro aos dele, provocando, adorando sentir como perturbava e ao mesmo tempo permitindo-lhe perceber seus seios salientes sobre o véu diáfano. As mãos enormes desceram pelos quadris de Amanda, pressionando-lhe o corpo para que ela sentisse a força do seu desejo. Acariciou as curvas macias, subindo vagarosamente até o pescoço. Ela se aconchegou mais naqueles braços e adorou-lhe o olhar apaixonado, sedutor. Teve certeza de que ambos já estavam totalmente fora de controle. Colocou a mão no peito forte, sobre o hobby, e suspirou ao sentir os pelos negros sobre os músculos bem delineados. Ele gemeu baixinho e começou a mover o corpo em um ritmo cada vez mais frenético, pressionando os seios firmes contra a musculatura do tórax. O corpo feminino queimava. Amanda olhava-o fixamente, os lábios entreabertos e úmidos. Se aquele homem pudesse ver o que se passava em seu coração, saberia que batia por ele. Se lesse a sua alma, sentiria o quanto ela lhe pertencia. Amanda. Era um suspiro de quem via, sabia e acreditava. Beijou-a com urgência, tirando-lhe o ar, exigindo respostas, agradecendo seu presente de amor com ternura infinda, sorvendo seus lábios como se fossem o mais precioso vinho do mundo, néctar dos deuses cedido por capricho a um simples mortal. Os seios de Amanda palpitavam e as pernas não mais a obedeciam. Subitamente ele parou de beijá-la e a ergueu nos braços, amparando-lhe o corpo na fortaleza do peito largo. Amanda não se importou em saber para onde seria levada. Desejava-o desesperadamente. Queria ser sua mulher para todo sempre. Ele a levou até a sacada, onde o perfume de jasmins exalava especialmente intenso, maravilhoso. O ar estava quente, sensual e o céu repleto de estrelas cintilantes. Shashiraki a colocou sobre um sofá coberto com pétalas de rosa vermelhas e de jasmins. Era maravilhoso dar-se conta de que tudo fora preparado especialmente para ela e que, portanto, ele ainda acreditava nos sentimentos que os uniam. O Sheik tivera esperança, sonhara, quisera. O turbilhão de pensamentos que a sufocava foi interrompido pela inebriante sensação dos lábios dele beijando seu corpo. Por favor, venha. Eu o amo. Eu quero ser sua mulher. Ele rapidamente se desfez das próprias roupas. Os olhos semicerrados de Amanda se deliciaram com a beleza máscula, perfeita, proporcional.
A musculatura bem delineada e a pele parecendo bronze sobre a luz das estrelas excitavam-na ainda mais. Ela não tentou esconder quanto queria e quisera o tempo todo. Estava deitada languidamente, os braços pendendo do sofá em puro abandono. Shashiraki aproximou-se, sedento, desejando a tocá-la e amá-la. Escorregou por entre as pernas macias, sentindo a umidade quente de seu corpo de mulher. Gemendo, possuiu-a enquanto ela envolvia o corpo viril, puxando-o mais para perto, para ter a mais absoluta certeza daquela união. O prazer intenso que partilharam foi a mais bela confirmação do amor que sentiam e que nunca mais poderia ser negado. Amanda, de alguma forma, sabia que ele nunca sentirá algo semelhante em toda a sua vida. Viveram muito mais do que momentos de prazer. Mais do que isso, encontraram um caminho para afugentar a solidão de seus corações. Ele continuou a movimentar o corpo sobre o dela e Amanda afundou a cabeça em seu peito, como que para aliviar o tremor intenso que novamente a invadia. Shashiraki pareceu ter sentido a reação dela como um sinal. Com um sorriso e o corpo sustentado por seus braços, aumentou a intensidade dos movimentos, cada vez mais ofegante e exigente. Apertou o corpo de Amanda como se fosse uma salvação e chegou ao auge do prazer com um grito de alegria, pouco antes de senti-la novamente contrair-se e gemer. Amanda, exausta, instintivamente o abraçou e puxou-a para bem perto. Precisava tanto senti-lo junto dela, mais próximo do que jamais estivera. Tinha de provar quanto o amava e queria. Aquele homem precisava entender que era único, especial, definitivo. Ele não mostrou resistência, deixou que os corpos permanecessem colados. Seus lábios percorriam a testa, as pálpebras, as maçãs do rosto e finalmente a boca de Amanda. Então deslizou o corpo para o lado, carregando-a consigo, os corpos ainda unidos. Esteja em paz comigo, sussurrou, as mãos acariciando as curvas macias como que passando uma suave loção por seu corpo. O toque firme e sensual fez com que ela se sentisse relaxar. Shiraki percorria cada centímetro do corpo feminino, procurando certificar-se de que tanta beleza era real, não simplesmente imagem de um sonho. Amanda estava quase adormecendo quando sentiu que ele queria amá-la novamente. Não se mexeu, aguardando curiosa o que seu amor faria e como faria, uma vez que a julgava adormecida. Permanecia unido a ela, mas a afagava com suavidade para não perturbar-lhe o descanso. Ela então levantou a cabeça e falou ao seu ouvido: Eu tive um sonho lindo, no qual você me deu muito prazer. Um prazer que eu não sabia existir. Agora é minha vez de agradecê-lo por isso. Então demonstrou todo o seu amor, toda a ternura que sentia pelo homem da sua vida. Depois, exaustos, adormeceram abraçados sobre a bênção das estrelas. Capítulo 20, Final. Così não conseguia conter o espanto. A vida é feita de mudanças, disse a si mesmo. O problema era que tudo ocorria com tanta rapidez que era difícil entender as novidades. Os preparativos para o casamento foram simples, afinal ele já estava acostumado a organizar cerimônias de gala. Esse, claro, seria o maior de todos, mas não havia providências que não pudessem ser tomadas com tranquilidade. No entanto, a decisão de que nenhuma rainha dali por diante iria para o buraco de ratos foi um caso à parte. Tratava-se de uma quebra radical nas tradições. Não apenas isso, feria a parte da constituição do país. Tal mudança não tinha precedentes. Così achava tudo isso profundamente perturbador. A filha do geólogo, ponderava, tinha poder para fazer as coisas acontecerem da maneira como queria. Um poder que ele jamais tivera. Agora, por exemplo, transformara-se em princesa. Deixara de ser apenas a filha do geólogo. Um pequeno deslize para com a futura rainha poderia trazer graves consequências. Precisava ser cuidadoso. Shashiraki parecia disposto a tudo para defender a futura esposa. Ela certamente deveria ter o corpo mais voluptuoso e excitante de todo o reino, e seus lindos cabelos loiros. Così procurou afastar os pensamentos. Uma tentação daquelas poderia custar-lhe a vida. Interessante era que sempre apoiara esse tipo de punição, mas agora ela lhe parecia tão extrema quanto o buraco de ratos. Talvez o efeito poderoso que a mulher estrangeira tinha sobre o sheik também o houvesse atingido. O dia estava especialmente agitado, porque Shashiraki permitira que seus súditos viessem lhe fazer a corte. Os cumprimentos reais estenderam-se por toda a tarde e, apesar disso, o sheik parecia incrivelmente relaxado e feliz. Seus dedos não mais tamborilavam com nervosismo no braço da poltrona. Pareciam dançar no ritmo de alguma canção alegre e despreocupada. Così sacudiu a cabeça. Havia tantas coisas que não conseguia compreender.
Como Shah Shirak mudara de comportamento em relação à filha do, ou melhor, à princesa. Resolvera confiar plenamente nela bem antes de um macaco hidráulico ser examinado, o que era um enorme mistério para ele. Mas a perícia provou que a moça falara a verdade. O peso da pedra provocara a quebra do equipamento. Amanda não tivera culpa. Shashirak poderia ter morrido se não houvesse encontrado uma fresta por onde sair e procurado ajuda pelo telefone celular. Shabia talvez tivesse perdido seu líder, e ele, Cozinha, estaria desempregado. Estremeceu ante a possibilidade pavorosa. Por que diabos o Sheik ordenara que se buscassem aqueles cristais estranhos? Eram belos, sem dúvida, e de alguma forma o ar ao redor deles parecia ficar mais fresco, mas o que tudo indicava não possuíam nenhum valor monetário. Ele não entendia o motivo pelo qual Shah Shirak ordenara que fossem trabalhados com ouro. Parecia um grande desperdício, um presente bastante pobre para a futura rainha. Bem, mas o Sheik devia ter suas razões. Cozinha então deu-se conta, alarmado, que mais de 5 minutos haviam se passado sem que Shah Shirak tivesse pronunciado uma só palavra. Tossiu nervoso. Eu realmente enviei a mensagem à princesa, excelência, disse ansioso por saber se cometer alguma falha. Shah Shirak deu um sorriso benevolente. Não há problema, Cozinha. A princesa virá quando estiver pronta. Essa era outra coisa que preocupava o ajudante. Os horários rígidos de outrora haviam sido significativamente negligenciados desde a noite da dança. Parecia absurdo que o sheik permitisse que a princesa fizesse o que desejasse. Cozin nem gostava de pensar aonde tais liberdades poderiam levar. Seu consolo era ter certeza de que Shah Shirak sabia de tudo e que essa deveria ter sido uma decisão sábia como sempre. As portas se abriram. Os dois homens levantaram-se para receber a princesa. Era uma visão de rara beleza. Usava um vestido lilás que esvoaçava ao redor de seu corpo delicado. Cozin procurou ter pensamentos mais adequados. Claro que o vestido era recatado, mas... Sim, a princesa era um verdadeiro presente do destino. O ajudante, a princípio e secretamente, discordara do casamento, pois o evento não proporcionaria melhorias no reino, como o faria uma aliança entre países vizinhos. Mas nenhum homem conseguiria olhar para a princesa durante muito tempo e continuar achando um erro unir-se a ela. Amanda lançou-lhe um sorriso enquanto se aproximava de Shah Shirak. Sabia que o homenzinho era uma pessoa doce e agradável, embora um tanto confuso às vezes, mas fazia questão de auxiliá-lo no que pudesse. Era tão ansioso por ajudar, por fazer tudo de acordo com o solicitado. Admirava Shah Shirak acima de tudo, e isso o tornava inestimável aos olhos do sheik. Ela deu um sorriso ainda mais belo ao homem amado. Os lindos olhos negros a contemplaram com amor, respondendo ao cumprimento. Ele pegou a mão delicada para conduzi-la à poltrona ao seu lado. Por que me chamou? Amanda perguntou bem-humorada. Sempre a quero por perto. Ela riu. Não em frente ao Sr. Cozin, ele certamente ficaria chocado. Tem razão. Eu não tenho certeza se Cozin poderia suportar mais um choque. Devemos considerar os sentimentos dele. O assistente tocou o sino e as portas se abriram. O que seria dessa vez? Amanda ficou curiosa. Então viu Mocha entrar, o rosto juvenil e alegre como sempre, e fez uma mesura. Eu vim trazer boas e más notícias. Quais são as más notícias? Ela perguntou preocupada. Não conseguimos encontrar as cavernas que a senhora procurava. O rapaz anunciou aborrecido. Então está comprovado que elas não existem. Amanda afirmou. Mas você trabalhou bem, Mocha. Achei que poderia estar enganada quanto à existência dos cristais, mas queria ter a certeza que você agora me dá. Obrigada. Eu estou feliz em colocar uma pedra sobre esse assunto de uma vez por todas. Shah Shirak apertou-lhe a mão. Ela devolveu o aperto. O segredo morreria com eles. Mocha então sorriu ao dar a boa notícia. Seu guarda-costas lhe prestou um serviço inestimável. Era de fato uma novidade para Amanda. Só não estava certa se as novas seriam mesmo boas. O que ele fez? Indagou. Prendeu o homem que falava coisas ridículas e ofensivas sobre pessoas que têm cabelos da cor dos seus, princesa. Aqui também? Amanda pensou aborrecida. O homem dizia que a senhora era tola, além de outras colocações que eu não ouso repetir. Amanda cerrou os punhos, furiosa. Shah Shirak então sussurrou-lhe ao ouvido. Eu recusei a petição que Charles Arnold fez, pedindo para anular-lhe a demissão. Aparentemente ele se aborreceu e quis se vingar. Então isso explicava a presença daquele homem em Alcababe. Certamente fizeram o possível e o impossível para denegrir a imagem da futura esposa do rei. Amanda sentiu uma profunda gratidão por sua segurança.
O que meu guarda-costas fez com ele? Quis saber. Como já percebeu, pessoas com a sua cor de cabelo são muito admiradas em Chábia. Moca disse fervorosamente. Eu percebi que esse país é maravilhoso. Ela afirmou, lembrando-se das inúmeras humilhações que sofrera em outros lugares por ser loira. Mas, por favor, conte-me logo o que aconteceu. O rapaz sorriu. Penduramos no pescoço do homem um cartaz com tudo o que ele dissera a respeito da nossa princesa e o fizemos caminhar pelas ruas da cidade. A população lia e ficava indignada. Ele ouviu toda sorte de condenações. Amanda não estava certa se Charles Arnold merecia tal humilhação. Ele é uma pessoa maldosa e petulante, mas é melhor libertá-lo antes que alguém o machuque. Eu não faria isso se fosse você. Chirac falou secamente. Concordo plenamente. Eu me senti muito bem ao vê-lo daquela maneira. Moca apoiou. Amanda lembrou-se do buraco de ratos e ordenou. Traga-o até mim. Princesa? Cozin falou alarmado. Chirac fitou sério. Ela não deverá parar até que esteja satisfeita, Cozin. A única coisa a fazer é obedecê-la. Inteligente, muito inteligente. O ajudante, como sempre, concordou, mal conseguindo esconder que achava tudo aquilo muito impróprio. Moca então sumiu por entre os corredores do castelo. Pouco depois, uma das portas do jardim se abriu, revelando um aposento do qual saía um cheiro insuportável. O rapaz se afastou para que Amanda visse o ocupante do lugar. O odor era muito insuportável. Nós o pintamos com essa essência fétida, Moca orgulhosamente anunciou. Ele não consegue aguentar o próprio cheiro. Aliás, ninguém consegue. É o mais detestável odor do planeta. Não é um castigo e tanto? Charles Arnold parecia um animal moribundo. Ajoelhou-se aos pés de Amanda suplicando perdão. Mandy, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Ajude-me. Ela tentava respirar em meio àquele cheiro horrível. Moca, por favor, solicitou, certa de não poder suportar a ideia de matar um ser humano. Charles Arnold merecia sofrer um pouco mais, mas era melhor dar um basta naquela situação. Levem-no e deixe que se lave. Muito obrigada, Mandy. Muitíssimo obrigada. Arnold não se cansava de repetir, mal acreditando que estaria livre daquele inferno. Amanda imediatamente se lembrou das humilhações que ele lhe impusera. E no futuro, Charles, lembre-se de que meu nome é Amanda e não Mandy. Princesa Amanda, Moca corrigiu. E muito em breve Rainha Amanda. Ele então bateu palmas e os guarda-costas se aproximaram. Muito bem, rapazes, levem-no daqui e joguem-no na vala de onde ninguém nunca saiu. Não, não, não! Amanda ordenou. Eu disse para levá-lo diretamente para um banho com muitos sabonetes e desodorantes. Ela tossia ante ao cheiro insuportável. Eu sinto muito, Charles. Você é a pessoa mais desagradável que eu tive a infelicidade de conhecer. Por favor, veja se aprende a tratar melhor as pessoas de agora em diante. Eu preciso ir. Com licença. Chirac a conduziu pelo braço. Antes de sair, virou-se para Moca e ordenou. Assim que ele estiver livre desse cheiro horrível, deverá partir de Chábia para nunca mais voltar. Talvez o homem possa partir assim como está, excelência, o rapaz sugeriu. Chirac cortou-lhe o entusiasmo. Faça aquilo que a princesa ordenou. Sim, sim, a vontade dela será minha vontade. Quanto pagou a ele? Amanda perguntou ao sheik enquanto se afastavam. Um homem como Moca merece uma boa recompensa. Fez de um problema um triunfo, meu amor. A população de Alcababe a tem no coração. Nada é mais gratificante do que presentear alguém com o que de fato ela merece. Talvez esse moço tenha dado início a uma nova lenda. Todo estrangeiro que falar mal da beleza da rainha. Muito mais tarde, Amanda se encontrava a sós com Chirac nos aposentos reais. Estava confortavelmente deitada em um dos sofás de veludo enquanto conversavam sobre quem convidariam para o casamento. Por acaso notou que Gebel Rafa não está na lista? Ela falou preocupada. Chirac sorriu de forma enigmática. Gebel Rafa não existe. Amanda ficou atônita. Quer dizer que o segundo homem mais importante de Chábia não existe? Repetiu incrédula. Isso tem ajudado a evitar problemas. Eu preciso de alguém absolutamente fiel em quem possa confiar. Como essa pessoa não existia, eu inventei Gebel Rafa. Claro, disse que ele fazia parte de você. Ela se recordou. E por isso eu tenho que viver uma vida tão reclusa. Assim posso manter a lenda viva. Isso faz com que a população se sinta mais segura. O homem que nunca era visto, exceto sobre um manto e um capuz negro, Amanda pensou. Ninguém conhece a verdade? Nem mesmo Cozin. Então como explicará a ausência de Rafa no casamento?
Ele ficará encarregado de zelar pelo reino durante o nosso casamento e nossa lua de mel. Depois terá de morrer, cumpriu seu papel. Eu não quero que Jebel Rafa morra, disse ela. Foi uma pessoa maravilhosa, foi parte de você. Não pode simplesmente se aposentar? Shashirak sorriu ternamente. Fique tranquila, querida. Quando voltarmos, decidiremos o destino dele. Caminhou para perto dela e a pegou pelas mãos para que se levantasse. Aconchegou-a em seus braços e disse: Você é minha Jebel Rafa agora, muito mais do que isso. Em você eu encontrei o companheirismo verdadeiro que tanto sonhei conquistar. Confio totalmente em você e sei que sempre me será fiel, assim como lhe serei eternamente leal. Somos uma só pessoa, na mente, na alma e no coração. Shashirak realmente abrira-se completamente para o amor, sem desconfianças nem mistérios. Milhares de estrelas reluziam no brilho dos olhos negros, todo um universo a ser explorado com toda a paixão. Cabia a ela seguir a vida ao lado daquele homem, partilhando todos os momentos. Colocou as mãos ao redor do pescoço do amado e o puxou para si. Beijou-o, sentindo o doce sabor do futuro, prevendo as alegrias que juntos compartilhariam para todo sempre, sob o véu das estrelas. Fim da história.